Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Hoje é um dia especial, né? E claro que nós temos um tema especial para esse dia. Afinal de contas, hoje é dia dos namorados. Pastor, mas dia dos namorados, os cristãos podem comemorar o dia dos namorados? Claro, queridos, claro que pode. Você pode e deve comemorar o dia dos namorados, né? Você que está namorando e não está casado, mas está namorando, ou você que já é casado, que são eternos namorados. Feliz dia dos namorados para vocês. E hoje nós vamos falar justamente sobre Dia dos Namorados. Amém? O que a Bíblia fala sobre o namoro? Você sabe dizer o que a Bíblia fala sobre o namoro? Vamos ver? Eu quero hoje, queridos, poder trazer algumas coisas bem interessantes para que você possa entender sobre o Dia dos Namorados. Claro que o Dia dos Namorados ele não é algo bíblico, ele não é algo que a Bíblia fala, né? Afinal de contas, a Bíblia não fala de todas as coisas que atualmente nós vivemos, são situações da vida moderna, ok? Mas é importante, antes de nós sabermos um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre namoro, nós conseguimos aqui fazer uma diferenciação, né? A palavra namorados, né, vem de enamorar, de estar apaixonado. E o que é a paixão, queridos? A paixão, ela nada mais é e nada mais ela está ligada aos impulsos sexuais e prazer. Ela é um sentimento mais intenso e ele pode ser algo rápido, ok? Então, enamorados é quando os sentimentos estão inflamados, tá? Aonde os sentimentos eles estão ligados diretamente ao prazer e aos impulsos sexuais. Por isso que a palavra namorado, elas não somente serve para aqueles que estão namorando, visando casar, como também para aqueles que já são casados, que devem manter a sua paixão, alimentar a sua paixão, esses impulsos, esse prazer na sua vida conjugal. Você entendeu agora? Então, paixão é esse sentimento intenso ligado a impulsos sexuais e também ao prazer. Agora, o amor, e quando a gente fala em namorado, também nós falamos de amor. Por quê? Porque ninguém começa a namorar amando. Você começa tendo paixão, estando apaixonado. E com o tempo, aquilo vai sendo construído e vai sendo criado o amor. Vai sendo construído juntos entre as duas pessoas, o homem e a mulher, vai sendo construído o amor. E o que é o amor, senão o sentimento mais profundo e duradouro? Afinal de contas, nós que somos cristãos, nós sabemos que Deus é amor. Deus dá o exemplo de amor por nós quando ele diz que ele deu o seu filho por nós, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos de todo pecado. Então, o amor ele é um sentimento profundo, duradouro, estável, não é desequilibrado, mas ele é estável, baseado numa relação de reciprocidade e cuidado com a pessoa amada. Ou seja, a palavra amor, ela traz esse sentimento profundo, equilibrado, né, estável, que transmite segurança. Que transmite segurança. E com base nisso, queridos, eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz sobre o amor e o que a Bíblia vai nos trazer de ensinamento sobre o Dia dos Namorados. Amém? Então, antes de eu citar o texto hoje, queridos, aqui, peço a você que está visitando o nosso canal pela primeira vez, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça, ative o sininho de notificação. Assim você vai receber a notificação de todos os vídeos que nós colocarmos aí no ar. Tá bom? Então vamos para o primeiro texto, que nós vamos falar um pouquinho de amor.
De 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 7. Diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, esse texto é um texto que nós vamos falar sobre que o amor, ele é esse sentimento profundo, duradouro e estável. Toda essa explicação do que é amor está registrada em 1 Coríntios 13, verso 4 a 7. Ok? E claro que tudo isso aqui que está declarado aqui em 1 Coríntios 13, 4 a 7, ele fala o que? De segurança, proteção, cuidado, que são conselhos que nós vamos trazer aqui hoje, tá bom? Dentro desse devocional de hoje eu vou trazer conselhos para os namorados não casados e também para os namorados casados, ok? Então, não importa se você é casado ou se você só namora, fica aí que tem conselho para os dois lados, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que a Bíblia diz sobre o Dia dos Namorados? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, queridos, é que algumas coisas não encontramos ensinamentos diretos, né, na Bíblia. É o caso do Dia dos Namorados, do caso do namoro. Tá? Não existe nada na Bíblia dizendo assim, não namorarás, ou namorarás somente após os 18 anos. Quem dera se tivesse isso, seria uma benção, né? Mas não diz isso, ok? Não diz isso. Seria mais fácil falar sobre namoro se existisse algo que realmente ensinasse, né? Que desse algum direcionamento. Mas a Bíblia não diz algo direto, tá bom? Então, por isso, por não existir isso na Bíblia, existem algumas linhas tradicionais, né, que acaba crendo que o namoro é errado. Não, namorar é errado. Namorar é coisa do capeta, né? Então tem linhagens que acreditam nisso, que diz que namorar é errado, tá? Porque não existe a palavra namoro na Bíblia. Tá? Então eles falam que namorar não é de Deus. Contudo, esse pensamento e essa linhagem, ela é um grande equívoco. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre o namoro conforme o modelo nos dias atuais. A Bíblia não fala do namoro, desse namoro, né, que nós temos hoje em dia, que é mais moderno. Ela não fala, mas ela traz sim direcionamentos importantes para um namoro e para um relacionamento saudável, ok? Então, mas a Bíblia ela traz o quê? Um ensino, um modelo, né, de namoro entre homem e mulher, de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira que, como era nos tempos antigos, o namoro entre o homem e uma mulher, né, ele visava o quê? O casamento, o comprometimento. Eles tinham ali um compromisso de esperar um pelo outro. Esse era o namoro daquele tempo. Né? O namoro daquele tempo não era igual hoje, que você pega na mão, sai para namorar, vai comer um lanche, vai tomar um sorvete, pega na mão, dá beijinho. Naquele tempo não existia isso, era um compromisso que se faziam e esperavam um pelo outro para que eles pudessem realmente se casar, tá bom? Quer ver um exemplo disso? Se você pegar a Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18, o exemplo disso são os pais de Jesus, José e Maria. Olha só o que diz Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Queridos, o que é esse
prometida em casamento. Era o namoro daquele tempo, né? Era o namoro daquele tempo. Então, desse exemplo, aqui nós podemos destacar alguns pontos que podem nos auxiliar quanto ao namoro para os nossos dias. Tá? Primeiro, nesse período, que é esse período de namoro, queridos, existia ali o compromisso que visava o quê? A preparação para o casamento. Preparação física, preparação material, preparação de conhecimento, de como se comportar, do que ser, do que não ser. Então eles se comprometiam para se casarem. Ok? E esse compromisso era tão sério que, embora José não tivesse ainda casado com Maria, ele já era considerado esposo dela. Olha só que interessante isso. Na Bíblia, ela já mostra isso. Que Maria era prometida a José, né? E era já considerada como se fosse esposa de José, ou José esposo de Maria. Tá? Porque o compromisso era algo muito sério. Não se tinha compromissos hoje para poder dizer eu namorei, eu estou conhecendo alguém, eu estou com alguém, ou era algo assim simplesmente por causa da carência afetiva, ou da modinha, porque todo mundo do meu grupo social namora e eu não. Não, era algo muito sério naquele tempo. Ok? Segundo, o namoro naquele tempo envolvia pureza. Ou seja, eles não coabitavam, eles não tinham uma relação sexual antes do casamento. Não tinha, queridos. Terceiro, havia uma extrema preocupação e cuidado um com o outro. Olha só o exemplo de José com Maria. José ele resolveu deixar Maria, porque se ele ficasse, queridos, ali com ela, ele teria que expor o pecado dela diante de todos, que ela estava grávida, e não era dele. Então, ao deixá-la, José assumiria a culpa e pouparia Maria de tal vexame. E ao invés de condená-la, todos a veriam como uma esposa abandonada por um homem desonrado. Olha só. Ou seja, o compromisso, o namoro era algo tão sério que o homem, ele, no caso de José, ele preferia ser muitas vezes julgado como um homem de mau caráter, um homem que desonrou uma mulher, do que muitas vezes falar, olha, a Maria está grávida e não é de mim. Olha como que era sério. É muito diferente do namoro de hoje, muito diferente. Então, com isso nós podemos e tudo com todo esse contexto aqui, nós podemos tirar alguns ensinamentos para os namoros dos nossos dias de hoje. Então aqui eu vou trazer três conselhos, né? Três conselhos, dicas para os namorados não casados, primeiramente. Os não casados, ok? Então, primeira dica para para aqueles namorados não casados, né? O namoro ele deve ter um propósito claro. Você não deve namorar por namorar. O casamento, ou seja, o namoro, ele tem que ter um propósito claro. No caso, o casamento. Então não namore por namorar como se fosse algum tipo de passatempo ou modinha. Namoro é coisa séria e se você quiser se divertir, tem um monte de outras coisas legais aí no mundo para você fazer. Ok? E mesmo que você tenha a intenção de namorar para casar, pense se existe uma possibilidade real para isso. Você tem que pensar se você tem condições financeiras, condições psicológicas, se você está preparado, se você tem maturidade para você poder casar. E não simplesmente namorar por namorar ou para poder ter relação sexual, até porque a Bíblia ela condena a relação sexual antes do casamento, chamando de fornicação. Ok? Segundo, o namoro, queridos, ele tem que ter santidade. Namoro envolve sentimentos, seu e da outra pessoa. Ok? Então envolve desejos e necessidades. É preciso ter maturidade para saber lidar com todos esses sentimentos que, dentro do namoro, eles ebulem, né, na vida da pessoa. Então precisa haver o quê? O domínio próprio,
para saber estabelecer limites e desenvolver juntos uma vida espiritual santificada. Tá? E isso não é fácil, isso é algo realmente difícil. Requer muita confiança, requer muita ajuda dos pais, ajuda muitas vezes da igreja para que isso possa dar certo, tá bom? É preciso também estar ciente de que nessa matéria de namoro, se alguém prejudicar de alguma maneira o namorado ou a namorada, Deus acertará as contas com ele ou com ela. Pastor, mas mesmo estando namorado, se houver um prejuízo ou alguma coisa, tem uma punição? Claro que tem. Se você pegar o livro de 1 Tessalonicenses e você ler lá o capítulo 4, verso do 1 ao 8, você vai ver que vai existir uma punição. Existe uma punição séria, porque você não está desonrando somente uma pessoa, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Dá uma olhada lá. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso do 1 ao 8 e medite nela. E você, com certeza, vai tirar muito proveito desse texto, ok? Terceiro, o namoro, queridos, ele exige o cuidado com a outra pessoa. Lembra de José, que eu acabei de falar? Pois é um exemplo grande para nós. Os namorados precisam estar dispostos a se doarem para cuidar do outro. Não se deve namorar pensando somente no seu próprio bem, e sim no bem do outro. É assim que Jesus, que é considerado o noivo na Bíblia, demonstra o seu amor pela igreja, que é considerada a noiva, onde ele se entregou por ela numa cruz. Então, queridos, namorar é bom? Namorar é muito bom. Mas namorar com responsabilidade dá trabalho e exige muita responsabilidade. E os namorados se privam também de muitas coisas. Por quê? Por causa do relacionamento. Por que eles se privam? Porque, com certeza, é um período onde você está de relacionamento, onde você tem ali uma responsabilidade e você tem ali uma situação, muitas vezes, de dizer que aonde você vai, não é porque está namorando apenas, que significa que você pode ir para qualquer lugar. Ok? Namorar é algo sério. Embora não esteja inclusa a relação sexual, nem viver juntos, morar juntos, responsabilidades juntas, embora ainda não sejam uma só carne, mas exige sim uma responsabilidade social um para com o outro e para com a família um do outro. Ok? Agora, eu quero trazer aqui 3 dicas para os namorados casados. Agora são vocês que são casados, no civil, no papel, bonitinho. Eu quero trazer dicas importantes para você. Primeiro, para os namorados casados, queridos, ter consciência de que o casamento, ele é um relacionamento de amor. Lembra do primeiro texto que nós lemos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 7, onde mostra o que é o amor, a segurança, a estabilidade de um amor? Pois é, isso é uma das responsabilidades de um casal. E a Bíblia, ela puxa a orelhinha ali, principalmente dos homens, tá? Porque olha só o que diz Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios capítulo 5, verso 25 diz: Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha só. Então, exige um relacionamento de amor, de estabilidade, de confiança, de fidelidade. Ok? Pastor, mas e as mulheres? As mulheres ninguém diz nada? Diz. Livro de Tito, capítulo 2, verso 4, vai nos trazer também uma direção para os namorados casados sobre um relacionamento de amor, que diz o quê? Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Ou seja, queridos, um relacionamento de amor, ela tem que demonstrar responsabilidade, demonstrar carinho, demonstrar paciência, demonstrar cuidados um para com o outro,
um para com o outro. É um nível muito mais profundo do que o namoro apenas, de quando não é casado. Aqui são namorados casados, com responsabilidades, aonde através da relação sexual, do casamento, eles deixam de se tornar duas pessoas e se tornam uma pessoa só. Ok? Então, o casamento, queridos, é algo que envolve um relacionamento de amor. Isso é importante salientar. E não de escravidão, como muitos casamentos que a gente vê por aí. Ok? Segunda dica para os namorados casados, nesse dia tão especial, né, do Dia dos Namorados, é entender que o relacionamento dos namorados casados, ele envolve um relacionamento de intimidade. E isso, queridos, para os namorados casados, com o passar do tempo, a tendência é quase que desaparecer. A tendência, muitas vezes, é um querer dormir num quarto, outro querer dormir no outro. Isso quando não constrói uma casa no fundo e vão morar, um vai morar no fundo, outro mora na frente, morando separados, mas dentro do próprio lote, né? Estão casados, vão juntos para todos os lugares, mas não tem mais intimidade. Então, o casamento ele envolve o quê? Proximidade espiritual, emocional e também física. No Antigo Testamento, queridos, no Velho Testamento, aprendemos lá no livro de Gênesis 2:24, Gênesis 2:24, olha só o que diz. Vou colocar na tela que fica mais fácil para você ver. O que a própria Bíblia diz? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. E é uma proximidade que existe, ou seja, o marido e a mulher devem ser unidos em tudo que for possível. Claro que também não exige ali também a intimidade sexual, né? Que é uma expressão de amor. Queridos, quem que criou o sexo, quem criou o órgão genital do homem e da mulher não foi Satanás, não foi o capeta, não. Foi Deus. Deus que criou o sexo, Deus que criou o órgão masculino e o órgão feminino. Para prazer e para multiplicação. Então, a intimidade sexual dentro de um casamento, ela é uma expressão de amor que traz o quê? Felicidade e união ao casamento. É também o poder pelo qual os casais casados legalmente podem se multiplicar, ou seja, podem ter filhos. E isso é bíblico. E os filhos são aquela bênção incomparável que Deus dá ao ser humano. A Bíblia, inclusive, fala que os filhos são a herança de todo casal. Ok? Terceiro e último conselho para os namorados casados: um relacionamento de altruísmo. O que é um relacionamento de altruísmo, pastor? Relacionamento de altruísmo, queridos. Ele é um relacionamento onde você se doa para outra pessoa, aonde você vive para outra pessoa. Você não vive mais você sozinho, fazendo o que dá na tua cabeça, na tua telha. Não. Você vive se doando para alguém. Então, lá no livro de João, capítulo 15, verso 13, é o último texto que nós vamos ver hoje, diz o quê? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Queridos, os casais podem aprender uma lição poderosa com esse ensinamento. Com esse ensinamento na carta de João. Então, como cônjuge, deixa eu só arrumar aqui, queridos, a minha tela. Isso, pronto, arrumei. Como cônjuge, espera-se que você basicamente deixe de lado a sua vida antiga e se sacrifique, né? Sacrifique os seus desejos pessoais pela pessoa a qual você está unida. Eu vejo muitas vezes, e nós atendemos muito casais, onde depois de casado,
O marido simplesmente deixa a mulher cansada, lá trabalhou o dia inteiro cuidando dos filhos, e ele sai jogar bola, vai beber, vai pro churrasco, volta para casa muitas vezes alterado, vai viajar sozinho, diz que vai pescar e deixa a mulher em casa. Queridos, isso não é um relacionamento. Um relacionamento, você quer casar, você quer ter um relacionamento, saiba que casamento, ele é um relacionamento de altruísmo, você viver e se doar para outras pessoas. Se você não tem condições, se você não consegue viver se doando para outra pessoa, não case. Simples assim. Não case. Porque o casamento ele é exatamente isso, você se doar pela pessoa, pelo seu cônjuge, ok? E quanto mais você for capaz de colocar seu cônjuge em primeiro lugar, né, relacionado ao mundo, relacionado às coisas do mundo, e manter o foco no sucesso dessa parceria, que é desse casamento, com certeza o casamento será mais saudável, será forte e agradará o coração de Deus. Amém? Então, no Dia dos Namorados, é muito importante, além do presente, além da caixa de bombom, de flores, da viagem, né? Além de tudo isso, você ter consciência do qual é a responsabilidade de quando você namora sem ser casado. E claro que aqueles que não são casados visando casar, saber já qual a responsabilidade de ser casado e já ter isso em mente. E aqueles que são casados já aplicar os conselhos bíblicos dentro do seu casamento para que você possa ter uma estrutura familiar sólida e que viva conforme a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente e, claro, novamente reforçar, feliz Dia dos Namorados a todos os casais, seja você que esteja namorando, seja você que já é casado, né, o eterno namorado, ou para você que pensa em se casar. Essa mensagem também é para você. Afinal de contas, aqueles que pensam em casar têm que saber quais são as suas obrigações, os seus deveres e as suas responsabilidades. Ok? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia onde se comemora o Dia dos Namorados. Sabemos, Pai, que é uma data comercial, mas sabemos, Pai, que com base bíblica é uma data também que nós relembramos os compromissos, a responsabilidade, o dever dentro de um casamento e dentro de um namoro santo e cristão, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os casais, abençoa aqueles que pensam em casar, Pai, que pensam em ter uma família, abençoa eles poderosamente, Pai, ensinando o caminho conforme a tua vontade e o teu desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.